Você gostaria de apagar todas as flechas inflamadas que o diabo tem tentado contra a sua vida? Parece uma proposta boa demais, não é mesmo? Mas Efésios 6,16 nos garante que se nós estivermos com o nosso escudo da fé bem erguido, nada disso vai acontecer ou prevalecer sobre as nossas vidas. E diz o seguinte: embraçando-se sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como eu disse, é uma promessa muito grande. Porém, gente, o que nós precisamos entender é que essa fé tem que ser inabalável. A nossa fé, ela não pode ponderar daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos recebendo de Deus, mas tem que ser da nossa convicção, do nosso conhecimento, do nosso amor por Deus, Porque ter fé quando tudo vai bem, quando as coisas estão prosperando, é muito fácil, É muito fácil você engrandecer a Deus, mas quando essas flechas do inimigo tá vindo contra nós, aí sim, isso é difícil engrandecer a Deus. É difícil engrandecer Deus na tribulação, é difícil engrandecer a Deus quando nada tá indo como você gostaria que fosse. E é isso que o devocional tá deixando claro. É uma promessa muito grande, mas como toda promessa existe um porém. Precisamos ter esse escudo da fé. Mas como a gente consegue ter esse escudo, Como nós vamos ter essa fé inabalável? Como eu falei ontem que foi nos dada a palavra de Deus, só vamos conhecer a Deus, saber que mesmo por mais que aos nossos olhos parece que tudo tá dando errado, parece que a gente não vai conseguir vencer, se nós conhecermos o Deus a quem servimos, vamos saber que Ele permanece fiel. Porque no decorrer todo da história da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, você percebe que Deus, Ele permanece inabalável. Ele cumpre todas as promessas que Ele faz, Ele ajuda o povo quando promete. Porém, gente, o que muitas vezes acontece, que você vê na história da Bíblia e na história dos cristãos de hoje em dia, é que a parte que, não cumprimos. Deus, Ele permanece e Ele é fiel. Ele faz a promessa e cumpre. Mas existe um outro lado, Existe, eu faço, porém você tem que fazer isso. Como aqui tá deixando bem claro, Você sempre tem que estar com o escudo para que assim os dardos do inimigo não prevaleçam sobre a sua vida, mas você tem que fazer a sua parte, Você tem que, Deus, Ele dá a receita, Ele ainda é muito bom que Ele dá o caminho e fala, se você seguir eu vou fazer a minha parte, mas a gente muitas vezes não consegue entender isso. Acredito que os devocionais vêm trazendo a cada dia mais essa consciência e essa certeza daquilo que estamos vivendo, para que tudo isso, para que tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, para que todas as promessas de Deus se cumprem em nós, precisamos ter essa postura, precisamos ter essa fé. Gente, se não tivermos fé, não confiamos em Deus. Se nós não tivermos fé, a gente não consegue fazer nada nessa vida, porque você vê que tudo é baseado na fé, é tudo uma questão de fé. Seja você acreditar em Deus, seja você acreditar no trabalho, acreditar numa pessoa, é uma questão de fé. Agora, se você não tiver fé num Deus que você disse que é seu pai, que diz que é soberano, o único que pode te guardar desse mundo, se você não tem fé nele, você não vai ter fé em nada. Então precisamos realmente buscar essa fé, ter esse escudo em nós. E como eu disse, como a gente vai conseguir cultivar essa fé? Como a gente vai fazer com que essa fé cresça? Buscando Ele? Lendo a palavra, vendo ali, gente. A palavra tem inúmeros exemplos de quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, como Ele promete, mas pela desobediência, pela descrença do povo, Ele não vai cumprir, porque isso, gente, é uma questão de você, é aquela questão, da lei da reciprocidade, você dá e recebe, E Deus é tão bom porque muitas vezes Ele te dá sem você fazer. Mostra, se você fizer, eu tô te dando. Então, gente, nós precisamos entender que Deus sim é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que zela, mas acima de tudo, um Deus que exige respeito, um Deus que exige que Ele seja o único das nossas vidas. Então, nós precisamos ter mais seriedade nisso. O cristianismo não é algo que você se brinca, como tá deixando aqui, gente. A gente pode apagar os dardos inflamados que o inimigo tá tentando contra nós. Então é uma luta, gente, não é uma questão de status ser cristão, é uma questão de uma luta espiritual, uma questão da luta entre o bem e o mal. E muitas vezes a gente tá ali, recebendo flechada pra todo lado, recebendo tudo aquilo que o diabo tem contra as nossas vidas. Por quê? Porque a gente não tá sabendo lidar com a situação. Mas hoje tá deixando bem claro que se você tiver o escudo da fé, se você tiver com esse escudo bem erguido, nada e nem ninguém vai poder impedir de você conseguir sair vitorioso disso, mas você precisa crer, você precisa ter fé em Deus. Se você escolheu servir a esse Deus, sirva-o direito. Se você escolheu servir Ele, tenha fé nele, porque Ele faz, gente.
Eu sei disso porque ele já fez tantas coisas nesse ministério e até mesmo na minha vida. Mas, gente, ele já prometeu tantas coisas. Mas não aconteceu da forma, porque nós não seguimos da forma com que ele pediu. Mas se você cumprir tudo perfeitamente, ele vai te proteger até o final da sua vida. Mas temos que entender que a nossa parte tem que ser feita. Como ele fala aqui, uma promessa muito grande, que a gente pode sim apagar todos os dardos inflamados do diabo, mas primeiro a gente precisa levantar esse escudo. Caso contrário, a gente vai ter a morte certa. Então vamos buscar isso, vamos buscar cultivar essa fé.